Graça e paz, mulheres amadas. Estamos continuando a leitura do livro de Joyce Meyer, que tem sido poderoso, tem sido um tempo precioso em nossas vidas. Nós temos sido edificadas e eu espero que você também seja alcançada com essa palavra, com a leitura desse livro, que é extremamente rico em conceitos, em visões para mudar a nossa mente. E nós estamos no pensamento de número 7. Sou contente e emocionalmente estável. E Joyce começa deixando um versículo aqui para nós. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Joyce começa assim. Uma das melhores coisas que Deus fez em minha vida foi me ajudar a ser emocionalmente estável e consistentemente contente. Foi uma longa jornada e admito que não foi fácil, mas nada é atormentador do que ser controlada emocionalmente por forças externas. Olho para trás e percebo quanto tempo e energia desperdicei ao longo dos anos ficando irritada com coisas a respeito das quais eu não poderia fazer nada. Dave e eu passamos muitos anos com as finanças bastante limitadas e toda vez que acontecia alguma coisa inesperada, como o conserto de um eletrodoméstico ou do carro, uma conta médica, uma conta de água ou uma luz extremamente alta, a minha reação era sempre ficar irritada e começar a dizer coisas do tipo tolices. Eu dizia coisas, nunca teremos dinheiro algum porque sempre acontece alguma coisa para roubá-lo. Nada dá certo para nós, então temos que parar de tentar. Dave, o senhor constante e estável, tentava me encorajar, mas sempre me deixava as emoções me governarem. Dave sempre estava certo. O meu comportamento é que era infantil, mas eu tinha hábitos ruins que me dominavam nessa área. Cresci em uma família instável, com pessoas que sempre deixavam as circunstâncias controlarem o seu humor. Dave cresceu com uma mãe temente ao Senhor, que permanecia sendo positiva em meio a grandes provações. A mãe de Dave me deu a minha primeira Bíblia, e na contracapa ela escreveu o versículo 5 do Salmo 37. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ela obviamente sabia o valor de permanecer calma e deixar Deus trabalhar. O interessante é que as circunstâncias naturais em minha família eram muito melhores que as circunstâncias que envolviam a família de Dave, mas nossas atitudes eram muito piores. Então ela deixa claro aqui que a circunstância da vida dela era bem melhor financeiramente do que a de Dave. O ambiente que ela estava inserida era confortavelmente bom para ela financeiramente e para Dave não. Eles tinham uma vida bastante limitada com relação a finanças. Mas o que ela quer nos chamar a atenção, o que me chama também a atenção aqui, é que independente do ambiente que nós estejamos inseridos, o controle está em nossas mãos. Ela explica aqui que a vida dela era financeiramente estável, mas as emoções dela não eram. Eram extremamente abaladas. Ela era guiada pelas suas emoções. E David não. Dave, ele tinha uma mãe firmada na palavra. Ela era uma pessoa extremamente controlada emocionalmente. E ela passou isso para os filhos. E ela deixou aqui o seguinte relato. Meus pais tinham casa própria, ambos tinham bons empregos, tinham boa saúde e tinham algumas economias, em comparação à situação de David, que era muita necessidade. A maioria das roupas de David, eram doadas à família, para quais a mãe de David limpava a casa. O pai dele morreu quando ele tinha 16 anos e deixou sua mãe com 8 filhos para sustentar.
Eles viviam em um apartamento com 3 quartos e um deles era no porão. Mas eles conheciam o amor de Deus. E a sua mãe lhe deixou um tremendo exemplo de contentamento e estabilidade. Não temos de permitir que nossas circunstâncias controlem o nosso humor, a não ser que optemos por isso. Então ela deixa claro que nós é que controlamos. Nós optamos se nós vamos viver por aquilo que nós estamos vendo. Independente da situação, do ambiente que estejamos inseridos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos baseado naquilo que nós cremos. E nós cremos na palavra. Nós cremos em Jesus, naquilo que Ele deixou para nós. Que nós somos pessoas emocionalmente estáveis. Nós não vivemos pela nossa alma. Nós vivemos pelo nosso espírito. Nosso espírito ele é conectado com Deus e nós temos que ter o nosso espírito, a palavra, como guia da nossa vida. Em todos os aspectos da vida, Jesus é o nosso exemplo. E Jesus era emocionalmente estável. Na verdade, a Bíblia se refere a ele como a rocha. E podemos depender dele para sermos sólidos, firmes e estáveis. Os mesmos o tempo todo, sempre fiéis, leais, maduros, conformados à sua palavra. De fato, Hebreus 13:8 nos diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em outras palavras, ele não tem um tipo de humor num dia e no outro acorda com um humor diferente. Podemos contar com ele hoje e o mesmo ontem. Ele não há mudança de variação. E que será amanhã o mesmo. Poder depender da estabilidade e consistência de Jesus é parte do que faz com que o nosso relacionamento com Ele nos pareça muito atraente. Parte da atração dessa estabilidade e do contentamento é o fato de que Ele nos permite desfrutar da nossa vida. Nenhum de nós realmente gosta de ter momentos ou dias em que as emoções afundam e ficamos cheios de autopiedade e pensamentos negativos. Não é esse o desejo do Pai para nós. O Pai, ele deseja que nós permanecemos firmes, firmados na rocha que é Jesus, centrados e emocionalmente controlados. Todos nós temos emoções e sempre teremos, mas elas fazem parte do ser humano. Se isso é verdade, então creio que a estabilidade emocional deveria ser um dos principais objetivos de todo crente. Devemos buscar a Deus e aprendermos a administrar as nossas emoções e a não permitir que elas nos administrem. Parte do plano do diabo para arruinar a nossa vida é que sigamos as nossas emoções. Uma pessoa emocional define-se como alguém que é facilmente afetada ou abalada pelas emoções, alguém que demonstra emoção, alguém com a tendência de depender das suas emoções ou a supervalorizá-la, alguém cuja conduta é governada pela emoção e não pela razão. Concordo plenamente com essa definição e quero acrescentar diversas outras observações que fiz sobre pessoas ao longo desse tempo. Uma pessoa que vive segundo as suas emoções, ela vive sem princípios. Você não pode ser espiritual, andar no espírito e ser guiado pelas emoções. As emoções não irão embora, mas você pode aprender a administrá-las. Você pode ter emoções, mas não pode sempre depender dela. As nossas emoções, elas permanecem dentro de nós. Nós não temos como passar por cima delas. Nós não temos como tirá-las de dentro de nós. Mas nós podemos sim controlá-las. Aqui ela acrescenta mais. Em vez de andar em uma montanha russa emocional que nos esgota, precisamos nos tornar pessoas estáveis, sólidas, firmes, perseverantes e determinadas. Renovar a nossa mente para pensar e acreditar que você é estável e contente
vai ajudar você a começar. Nunca poderemos desfrutar de nenhuma promessa de Deus até que acreditemos nela para nós mesmos. No mundo, acreditamos no que vemos, mas no reino de Deus acreditamos e só depois é que nós vemos. A Bíblia ela fala isso, que nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E nós cremos que nós podemos controlar as nossas emoções, nós podemos guiar a nossa mente, nós podemos guiar a nossa vida baseada na palavra. O Espírito Santo, ele é nosso ajudador, ele está dentro de nós, ele mora dentro de nós, habita dentro de nós para nos guiar, para nos direcionar por caminhos que sejam de acordo com a vontade do Senhor. Uma escolha deve ser feita, mudar e renovar completamente a sua mente. Nenhum de nós jamais ficará totalmente livre de emoções e não precisamos eliminá-las da nossa vida, mas precisamos aprender a administrá-las. Os sentimentos podem mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra, às vezes até de um momento para outro. Eles apenas mudam, como também mentem. Por exemplo, você pode estar em uma multidão e se sentir que todos estão falando de você. Mas isso não é verdade. Isso não significa que eles estão realmente fazendo isso. Você pode sentir que ninguém te entende, mas eles podem estar fazendo isso como todos os dias normalmente. Você pode sentir que ninguém gosta de você, que você não é apreciado, ou até que não é bem tratado, mas isso não significa que seja verdade. Se você quer que uma pessoa madura, disciplinada, equilibrada, precisa estar determinada e não andar de acordo com o que você sente. Se eu estou tendo um dia em que não me sinto totalmente sensível, posso achar que as pessoas não estão me tratando muito bem. Mas, na verdade, elas estão me tratando diferente. Não estão me tratando diferente, elas estão fazendo o que sempre fazem. Simplesmente, eu que estou mais sensível emocionalmente naquele dia. E as coisas estão me afetando de uma forma diferente do normal. Então, não significa que as coisas estão sendo do jeito que eu estou vendo, do jeito que eu estou sentindo. Ela relata aqui que nós podemos estar naquele dia hipersensível. Geralmente as mulheres elas passam por isso, né? Por uma fase do mês que a gente fica mais sensível, a gente fica mais emotiva, né? E é normal do ser humano, né? É normal, a mulher ela é muito emotiva, é normal ela passar por esses picos, né? De emoções, né? Um dia tá mais chorona, um dia tá mais alegre, um dia tá mais irritada, né? Mas ela deixa bem claro, Joyce fala aqui, que nós podemos controlar as nossas emoções. Nós sabemos quando as nossas emoções elas estão em pico, elas estão em baixo. Nós podemos identificá-las e nós podemos controlá-las sim. Depende de nós. As pessoas costumam me perguntar como posso aprender a ser contente e estável. Na verdade, existem duas respostas a essa pergunta e elas vêm diretamente da Bíblia. Quais são elas? Paciência e domínio próprio. Paciência. Deus quer que usemos a sabedoria e a sabedoria encoraja a paciência. A paciência diz, espere mais um pouco até que as emoções se acalmem antes de fazer ou dizer alguma coisa. E depois você verifica se realmente se acredita que essa coisa é certa a fazer. As emoções nos estimulam a agir apressadamente, dizendo que precisamos fazer alguma coisa imediatamente. Mas a sabedoria divina nos diz para sermos pacientes e esperarmos para termos uma imagem clara do que devemos fazer e quando devemos fazer. Precisamos ser capazes de recuar diante de situações e vê-las a partir de perspectivas de Deus e só então tomar alguma decisão com base no que já sabemos e não com base no que já sentimos. Domínio próprio. O domínio próprio ele é um fruto do Espírito. Ele está dentro de nós.
Lá em Gálatas 5, explica esses frutos que nós temos dentro de nós. E nós colocamos para fora e nós operamos eles. E o domínio próprio é um. Joyce fala dele aqui. A Bíblia afirma que devemos nos despojar da velha natureza e nos revestir da nova natureza. Na verdade, essa é outra maneira de dizer que temos escolhas a fazer. Quando permitimos que a velha natureza governe, seguimos os sentimentos, quando, na verdade, deveríamos agir com domínio próprio. Exercer o domínio próprio é uma forma de liberdade e não um tipo de cativeiro. Você não precisa fazer o que está com vontade de fazer. Você é livre para fazer o que é sábio. A disciplina e o domínio próprio o ajudarão a ser o que você diz que quer ser, mas nunca será sem a ajuda do domínio próprio. Quando eu estava passando por muitos altos e baixos, isso me deixava fisicamente cansada. Passar por todo tipo de alteração emocional requer muita energia. Isso é verdade. Quando nós meditamos no problema, as nossas energias elas ficam em baixa. O nosso corpo ele sente os reflexos desse alto nível de estresse que o nosso corpo projeta em cima de algum problema, né? Quando nós meditamos no problema, as nossas energias elas baixam. E nós sabemos que, de acordo com a palavra, nós devemos meditar na palavra de Deus e não meditar nos problemas, porque isso vai nos deixar fisicamente exaustas. À medida que Deus me ajudou a administrar as minhas emoções, percebi que eu também tinha mais energia. Se você tem andado cansado ultimamente, talvez devesse parar e perguntar ao Senhor se o motivo poderia ser, de fato, de que você permite que as suas emoções o administrem, em vez de você administrá-la. Quando nós botamos esse foco nas nossas emoções, nós estamos tirando a autoridade de Deus de fazer o que Ele tem para a nossa vida. Quando nós ficamos tentando resolver os nossos problemas, nós estamos tirando o poder, nós estamos tirando a mão de Deus dos nossos problemas. E nós sabemos que nós devemos entregar as nossas necessidades, as nossas ansiedades, os nossos problemas diante do Senhor, para que assim Ele tome a frente e resolva os nossos problemas. Nós não conseguimos resolver isso com a nossa própria força, nós conseguimos resolver com a força da palavra, com a força do Senhor, entregando para Ele todos os nossos anseios. Geralmente o caminho mais sábio é quando estiver em dúvida, não faça. O entusiasmo que você sente num shopping, ele desaparecerá quando você levar o produto para casa. Então é melhor que esta não seja a base da sua decisão quanto a comprar ou não. Comece a pensar e dizer, eu sou contente e emocionalmente estável. Aquilo que nós falamos e declaramos é aquilo que acontecerá. Nós vivemos de acordo com o que nós declaramos, baseados na palavra de Deus. Deus deve poder confiar em nós e as outras pessoas devem poder depender de nós. Quando somos estáveis e maduros no caráter, fazemos o que dizemos e fazemos independente de como nos sentimos. Mesmo que nos sentimos irritados, nossos comportamentos não será de forma desagradável. Entendemos que descontar nosso mau humor nas pessoas que nos cercam não é uma atitude correta nem madura. Continuamos a agir de acordo com o fruto do Espírito, mesmo quando precisamos suportar circunstâncias e pessoas que não são o que gostaríamos que fossem. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a estar contente, quer estivesse tendo o que queria ou não. Isso está lá em Filipenses 4:11. Creio que ele aprendeu que ficar irritado e mal-humorado não adiantava. Então, simplesmente tomava a decisão de confiar em Deus e seguir em frente e desfrutar o dia, independente das circunstâncias. A vida ela não é isenta de problemas e nunca será.
Enquanto estivermos respirando, teremos momentos de abundância, momentos de dificuldade, momentos em que circunstâncias serão favoráveis e outras que serão desfavoráveis. Não deixe que a circunstância faça o que quer que seja com você. No que diz a respeito de você, esteja determinado a permanecer estável. Um dos principais padrões de pensamentos que gera descontentamento é colocar o foco naquilo que nós não temos, no que as pessoas não estão fazendo por nós. Quando nós pensamos que não somos e começamos a nos comparar com outras pessoas, também ficamos descontentes. Por outro lado, quando tiramos de nós mesmos os nossos desejos da nossa mente, a vida sempre ficará mais bela. Então nós temos que tirar o foco daquilo que nós estamos vendo, daquilo que a vida nos está nos mostrando como aparência. Nós devemos estar firmados na palavra e viver baseado de acordo com aquilo que a palavra ela nos garante. A palavra ela nos garante que em tudo nós seremos supridos, que nós podemos estar contentes em todo o tempo, de acordo com qualquer necessidade. Nós temos os frutos do Espírito dentro de nós. Nós devemos aprender a colocá-los em prática. E ela continua aqui, que mesmo que você não tenha o que você quer, ou o que você precisa neste momento, mantenha uma atitude positiva e continue esperançoso. A esperança que se retarda deixa o coração doente. Isso está lá em Provérbios 13:12. Mas aqueles que se recusam a abrir mão da esperança permanecem alegres. Seja contente com o que você tem e recuse-se a colocar o foco naquilo que você não tem. Ame as pessoas. Continue esperançoso com relação ao que você precisa. Esses frutos serão memoriais e vivos dentro de nós para mostrar que o Senhor ele é justo e fiel. Creio que confiar totalmente em Deus e amar as pessoas é o caminho para o contentamento, de modo que é interessante, ao meu ver, encontrar essas duas coisas juntas nessa passagem. Está claro que não confiar em Deus e não amar as pessoas são a fonte de todo descontentamento e isso nos fará infeliz. Então, nós terminamos aqui esse capítulo. O que eu aprendi é que eu não posso viver por aquilo que eu estou vendo. Eu não posso viver de acordo com aquilo que eu estou sentindo. As minhas emoções eu não posso anulá-las, mas eu posso subjugá-las a viver de acordo com aquilo que Jesus tem para nós, que é amar as pessoas, colocar a nossa mente em foco, viver de acordo com a palavra. Nós devemos estar em linha com aquilo que Deus tem para nós e não usar de palavras negativas no nosso dia a dia, não usar de palavras torpes, para que o nosso caminho, o nosso bom futuro que está firmado no Senhor, ele não se desvie. O Senhor, ele tem um bom plano para nós. Ele deseja que a nossa vida vá bem. Então, ele precisa da nossa ajuda. Nós devemos renovar a nossa mente de acordo com a palavra. Nós devemos procurar viver de acordo com aquilo que a palavra nos guia e tudo nos será concedido de acordo com a vontade do Senhor. Nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Nós devemos estar contente em todo o tempo, assim como Paulo fazia, independente das circunstâncias, independente daquilo que se levante contra nós. Nós temos o poder de controlar as nossas emoções. Não precisamos andar ansiosas, não precisamos meditar em problemas. Essas coisas, elas se levantam, é normal em nossa vida, mas nós não podemos viver baseada nisso. Nós temos que viver baseada naquilo que Jesus deixa para nós, que é uma vida de paz. A paz, ela está dentro de nós, a alegria, ela está dentro de nós, né? Os frutos do Espírito estão dentro de nós.
a mansidão, né? Nós devemos botar para fora, fazer esses frutos funcionarem na nossa vida de acordo com as circunstâncias que se levantam em nossa vida. Então nós devemos colocar essas palavras de Joyce em prática. Nós não devemos viver por aquilo que nós sentimos. Nós temos que viver de acordo com a palavra, baseado na palavra e declarando coisas positivas e renovando a nossa mente de acordo com aquilo que a palavra ela nos assegura, ela nos garante. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em todo o tempo, independente das circunstâncias. E nós devemos sim seguir esse exemplo, nós devemos sim seguir o exemplo de Jesus, que era manso, independente das circunstâncias que levantavam na vida dele. Ele sabia como se posicionar, né, naquela situação. Nós temos controle das nossas emoções, nós temos fruto do Espírito, domínio próprio, né? Nós temos paz, nós temos alegria, tudo isso está dentro de nós. Então, quero que você seja edificada, né? E bote em prática tudo aquilo que nós aprendemos neste capítulo. Graça e paz.